Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 98. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Aproveitando a data de hoje, eu resolvi começar o nosso Conexão Gel 98 falando sobre os 19 anos do ataque terrorista nos Estados Unidos. É muito comum, né, esse dia, né, em anos anteriores, eventualmente um ou outro lembram da data e comentam de onde estava em 11 de setembro de 2001. Naquela época, o mundo tinha claramente os Estados Unidos com uma grande potência militar e econômica, totalmente tranquila nessa primeira posição. A China ainda era a terceira economia do mundo, pouco se falava de China como ameaça à supremacia americana. A Rússia tinha acabado de trocar, o Putin assumiu em dezembro de 99, então em setembro de 2001, primeiros anos do Putin no governo da Rússia, a Rússia num movimento de aproximação do Ocidente, participando do G8, era um outro mundo naquela época. E a partir do ataque nas Torres Gêmeas do grupo da Al-Qaeda e ao Pentágono, 3 mil mortos, chocou o mundo todo, causou pânico, as pessoas naquele momento não sabiam exatamente o que viria. Lembro bem daquele dia, onde eu estava, o que eu estava fazendo, minha primeira preocupação com a minha família e quais seriam as consequências daquele ataque, se teria o que viria depois do ataque. O que veio depois do ataque acabou sendo uma invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, que ainda não saiu, e logo depois uma invasão ao Iraque em 2003, que ainda não saiu. Por falar nessas duas invasões, o presidente Trump essa semana anunciou mais uma vez a redução das tropas no Afeganistão e no Iraque. O Afeganistão, a previsão é reduzir de 8 mil militares para cerca de 5 mil até o final do mês. O Iraque reduzir para cerca de 3 mil militares. Mas veja bem, eu falei 2001. Em 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, em 2003 invadiram o Iraque. E a questão que eu deixo para reflexão, duas questões importantes. Primeiro, a questão das causas do ataque. Por que os terroristas atacaram? Por que aquele ódio todo contra a sociedade ocidental, contra a sociedade americana? E segundo tópico que deixo para reflexão é a importância do sistema de inteligência. Sem um sistema de inteligência robusto, o país fica fragilizado. E nós estamos falando do país mais rico e mais poderoso do mundo, o sistema de inteligência dos Estados Unidos, talvez até mesmo pela complexidade desses sistemas, CIA, FBI, outras agências, não conseguiram se integrar de uma maneira adequada, o que levou ao ataque do 11 de setembro não ter sido evitado pelas agências de inteligência dos Estados Unidos. O segundo tema que trago para vocês, como sempre, é a questão do balanço da pandemia, de destaque dessa semana, a Índia, em termos absolutos, ultrapassando o Brasil, como já tinha avisado que aconteceria, a Índia com números impressionantes aí, chegando essa semana a 95 mil, 97 mil casos por dia, é a segunda maior população do mundo. Vocês lembram que a Índia tocou um lockdown bastante rigoroso no final de março. A economia indiana foi para o buraco, das 10 maiores economias do planeta, foi a economia que teve a maior queda de PIB no segundo trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre, 23% de queda no PIB indiano. E essa é a grande novidade em termos numéricos, né? Em termos de vacina, tivemos aí uma notícia ruim, a AstraZeneca, junto à Universidade de Oxford, aquela vacina aqui, que é a grande aposta do governo brasileiro, foram interrompidos os testes em função de um problema ocorrido com um dos pacientes que estavam sendo testados, isso é ruim. Lembrando que ainda temos outras 8 vacinas em fase 3 de teste e a Organização Mundial de Saúde, naquelas notas da Organização Mundial de Saúde, às vezes meio confusas, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, falando aí previsões de que apenas em 2022 estaríamos com a situação equilibrada, o que é bastante ruim. Temos, pelo menos como notícia boa, aqui no Brasil, uma consistente redução dos números de casos e número de óbitos, na grande maioria dos estados, em termos globais, né? Vamos lembrar que o Brasil, nós estamos falando aí de 27 pandemias, né? 27 estados diferentes, situações diferentes, mas em termos de somatório geral,
o Brasil está tendo aí essa semana, junto às semanas anteriores, aí uma queda clara, digamos assim, nos números tanto de casos como no número de óbitos. Ainda não é uma queda abrupta, uma queda definitiva, mas dados que nos animam. Em termos de mortos por milhão, de países acima de 10 milhões de habitantes, o Peru tem o pior caso, Bélgica em segundo, Espanha em terceiro, Chile em quarto, Bolívia em quinto, o que traz para a gente aí a clara visão do fracasso das políticas aqui nos Estados americanos, nas Américas de uma maneira geral, Estados Unidos também entre os 10, Brasil entre os 10, Equador entre os 10 países com mais mortos por milhão de habitantes. E fechando a questão da pandemia, lembrando que os casos aumentaram realmente na Europa, a Espanha continuando a ter um número de casos elevado, número de mortos, graças a Deus, ainda não, mas Espanha e França aí tiveram que tomar novas medidas aí para segurar esse avanço da pandemia de uma maneira geral. A terceira parte do nosso podcast, como sempre tenho feito também atualmente nos últimos podcasts, é uma rápida revisão das disputas hegemônicas entre Estados Unidos, China e Rússia. Situação na Bielorrússia, vocês lembram, aquele país, fronteira com Rússia, fronteira com a Europa ocidental, ali, os países oriental, aqueles países da Europa Oriental. A Bielorrússia, pelo quarto final de semana seguido de protesto no último domingo, vamos ver como acontece nesse final de semana. É uma preocupação sem sombra de dúvidas, pressão em cima do Putin e em cima da Rússia de uma maneira geral em relação àquele caso do opositor do regime do Putin que foi envenenado, que está internado na Alemanha. Há muita pressão, especialmente em cima da Alemanha, para que sanções sejam tomadas, mais sanções sejam tomadas contra a Rússia, mas isso é complicado. Vamos lembrar que a Alemanha tem uma parceria importante com a Rússia, tem aquela questão do gasoduto, do Nord Stream 2, que é um gasoduto que liga a Rússia diretamente à Alemanha. Então essa questão aí de sanções econômicas aí entre Alemanha e Rússia, eu acho que vai ficar apenas na retórica, não acredito que vá passar para a prática. Na disputa entre Estados Unidos e China, aquelas questões aí de sempre, novidade da semana, cancelamento de visto de estudantes, pesquisadores chineses que estão nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, vi um número essa semana que tem 360 mil chineses, estudantes chineses em faculdades nos Estados Unidos, pesquisadores em faculdades nos Estados Unidos, e 1.000 vistos foram cancelados essa semana. Ou seja, em termos relativos com a quantidade de chineses que tem nos Estados Unidos, isso aí acaba sendo um número simbólico. Outro dado que achei interessante essa semana, uma pesquisa que foi feita pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos em Xangai, mostra que apenas 4% das empresas americanas que têm instalações na China, são cerca de 360 empresas americanas com sede na China, apenas 4% estavam considerando fechar suas operações na China e voltar para os Estados Unidos. É um número bastante baixo, a gente já tinha discutido essa possibilidade. Confesso até que me surpreendeu essa pesquisa da Câmara de Comércio americana lá em Xangai. De qualquer maneira, em termos de investimento a longo prazo, essas empresas no ano passado elas indicavam a tendência de aumento de 47% das empresas indicavam que iam aumentar seus investimentos na China. Hoje, nessa pesquisa, 28%. Ou seja, o que passa para a gente é que as empresas americanas estão preocupadas com esse quadro. Vamos lembrar que tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata nos Estados Unidos são contrários à China. Todos os dois, tanto o Trump como o Biden, têm discursos contrários à China, ou seja, mesmo que o Biden, por acaso, vença as eleições em novembro, eu não acredito que a política americana contra a China vá reduzir, vá mudar. E então as empresas americanas, percebendo isso, pelo menos já estão indicando aí uma queda de investimento das suas operações na China. E também outra questão interessante em relação à China e Estados Unidos, não diretamente, mas via os seus parceiros,
Austrália. Né? Relações entre China e Austrália continuam bastante ruins. Essa semana o governo australiano fez algumas investidas em alguns jornalistas chineses e acadêmicos e estudantes chineses que estão na Austrália, em termos de revista, em termos de... ou seja, levando a crer que acham que alguns deles são espiões para o governo chinês. Relações entre a China e a Austrália bastante estremecidas já há algum tempo, lembrando que a Austrália tem a China como seu grande parceiro comercial, mas tem os Estados Unidos como seu grande parceiro estratégico. Comparando aqui com o Brasil, a Austrália tem uma relação com os Estados Unidos muito mais próxima em termos estratégicos, militares, de inteligência, do que o Brasil com os Estados Unidos. E tanto o Brasil como a Austrália têm a China como grande parceiro comercial. Isso é um problema sério para a Austrália. Os noticiários australianos, as capas de jornais e revistas da Austrália falam desse assunto com grande frequência, né? A gente não tem essa noção daqui. E para fechar a questão aí das disputas hegemônicas, duas outras notícias. Protestos em Hong Kong voltaram no último domingo, né? Quase 290 pessoas foram presas durante os protestos. Eu estava observando uma queda nesses protestos lá, em função da mudança da lei de segurança, mas a sociedade lá, o povo lá em Hong Kong, resolveu ir voltar às ruas para protestar no último domingo. E, obviamente, a polícia não aliviou, foi às ruas também, muita violência, 290 presos, ou seja, a situação de Hong Kong ainda não está estabilizada. E última notícia dessa parte de disputas hegemônicas: no final de agosto, eu já deveria ter falado isso no último podcast, mas me passou e eu não falei. A Guarda Costeira Americana apoiando a Marinha Equatoriana em patrulha nas Ilhas Galápagos. Vocês lembram da questão dos pesqueiros chineses pescando em volta das Galápagos? Uma grande quantidade de pesqueiros chineses lá. A Marinha Equatoriana tem restrições em termos de número de navios, capacidade para poder monitorar todas as suas águas jurisdicionais, e a Marinha Americana ofereceu ajuda, o Equador concordou, e o navio da Guarda Costeira Americana fez patrulha junto com a Marinha Equatoriana no final de agosto. É uma notícia preocupante em termos de interferência dos Estados Unidos nas questões locais do Equador, mas principalmente como que isso vai acontecer. Ou seja, a China vai mandar um navio deles também, tipo da Guarda Costeira Chinesa, para proteger os seus pesqueiros, né? Então é uma situação muito séria, é uma situação que a gente deve acompanhar por ano. Essa questão aí de pesca ilegal, ela é muito séria. Nós não temos muito essa noção, a imprensa de uma maneira geral não noticia isso. Dados que verifiquei essa semana, mais ou menos 23 bilhões de dólares de pesca ilegal por ano no mundo. É um valor bastante, e a China é o país, logicamente, maior população do planeta, é o país aí, o maior número de navios pesqueiros, né? Então a China, mais uma vez aí, se destacando nessa situação. Vamos acompanhar esse caso lá no Equador. Do Estamos de Olho, destaque para a situação Turquia-Grécia. O presidente Macron da França entrando forte essa semana, com declarações fortes contra a Turquia, exigindo que a União Europeia implemente sanções contra a Turquia. Vamos lembrar que França e Turquia e Grécia são países membros da OTAN, são aliados da OTAN, mas a Turquia não faz parte da União Europeia. Então Macron fez uma reunião essa semana com países da União Europeia do Mediterrâneo. Macron, mais uma vez, tentando posar de líder mundial, líder europeu, né? Nós já tínhamos visto isso com a questão do Líbano. Agora estamos vendo nessa disputa marítima entre Turquia e Grécia, uma disputa muito séria entre os dois países, e o Macron se posicionando aí como grande líder. Vai ter uma reunião dos chefes de Estado, uma cúpula especial da União Europeia, dia 24 e 25 de setembro, e a questão da Turquia e Grécia é a questão mais importante. Continuamos acompanhando também a situação entre China e Índia, lembrando que China e Índia são parceiros nos BRICS. Reuniões essa semana
entre os secretários de Estado, os ministros de Relações Exteriores dos dois países. Na semana passada, reunião entre os ministros da Defesa dos dois países. A situação entre China e Índia ainda tensa. Estamos vendo alguns movimentos indianos na direção de se afastar cada vez mais da China, inclusive na questão do 5G. Então é um tema, sem sombra de dúvidas, importante. São dois países importantíssimos, China e Índia, as duas maiores populações do planeta, a China, a segunda maior economia, a Índia, a quinta maior economia, dois países nucleares. Seguimos acompanhando a situação entre os dois países. E no último ponto aí do nosso quadro do Estamos de Olho, a quarta parte do nosso podcast, me preocupou essa semana. Vamos acompanhar se há algum desdobramento. Protestos na Colômbia na quarta-feira, em função da morte de um cidadão colombiano pela polícia. Grandes protestos ocorreram na quarta-feira, 150 feridos, 7 mortos, são os números que eu tenho. Em função aí de afastamento social, a Colômbia teve, os números na Colômbia cresceram bastante em termos de casos. A Colômbia já dentre os 10 países com o maior número de casos do mundo, né? Reforçando aquilo que eu falei do fracasso das políticas de saúde aqui na América do Sul de uma maneira geral. E esses protestos na Colômbia preocuparam agora na quarta-feira. E fechando o nosso Conexão Geo 98, com a boa notícia, a quinta parte do podcast, bastante diferente, mas eu achei bastante importante. A British Petroleum, uma das grandes empresas de petróleo e gás do mundo, anunciando investimento de $1 bilhão junto à empresa norueguesa de petróleo, a Equinor, comprando 50% dos parques eólicos offshore da Equinor. Achei bastante interessante isso. São parques offshore da Equinor que ela está desenvolvendo no litoral ali dos estados ali de Nova York, Massachusetts, nos Estados Unidos, na direção aí de uma energia mais limpa, numa mudança da matriz energética mundial. Achei uma notícia bastante interessante, uma notícia positiva, investimento de uma grande empresa de petróleo em energia limpa, eólica, offshore, nos Estados Unidos. É essa boa notícia que fecha o nosso Conexão Geo número 98. Agradeço a atenção de todos, desejo um ótimo final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.